a sua avaliação do jogo, o que você viu de bom nessa classificação e o que você acha que precisa ser corrigido, principalmente em termos de Copa do Brasil, jogo de Copa do Brasil que é eliminatório, que é delicado. Na verdade, o que tem a ser corrigido serve para todos os campeonatos, né? Nós saímos bem no jogo, fizemos o gol, mas concedemos um empate e não foi um contra-ataque, absolutamente nada assim. Nosso time completamente bem posicionado no campo, acho que com 8 jogadores na linha de defesa. Não sei o que acontece, eles dão um branco e a gente acaba cedendo o empate para o adversário. E aí a gente cria dificuldades no jogo. Depois faz 3-1, precisa suportar mais 3 ou 4 minutos só para aguentar, para acabar o primeiro tempo. A gente acaba cedendo outro gol, vai para o vestiário com uma situação bem mais apertada, né? Assim, tempo para corrigir, para trabalhar no campo mesmo, nós não temos condições. Mas a gente tenta fazer as observações por vídeo, pegando os jogos, vendo os gols feitos, o porquê de que você fez o gol, por que você sofreu gols e a maneira como a gente encontra para trabalhar. Hoje você já sabe, Rogério, você está enxergando esses erros na defesa? Não, eu não enxergo erros na defesa. Quando um time sofre gols, ele não sofre. Aprendam. Um time não constrói. Se eu disser para você contar para você que segundo vocês, né, volante, né, entre aspas, fez 3 gols numa partida, vocês vão dizer, né, todo mundo vai ficar surpreso. Um volante fez 3 gols, né, numa partida. E nenhum de bola parada, nenhum de pênalti, nada, né? Poderia ter sido 4 se batesse o pênalti, por exemplo. Então assim, nós jogamos agressivamente. Hoje até foi o jogo menos agressivo que nós fizemos. Eu até em função de ser o último jogo da Copa do Brasil sendo só 90 minutos, não ter a chance da volta, né? Até a gente tentou ser um pouquinho mais cauteloso do que... E nós tomamos o gol quando a gente estava bem postado, nas 2 oportunidades. Então, assim, é do futebol, mas a gente tem que melhorar, tem que corrigir, tem que acertar. A gente mostra, não dá tempo para trabalhar forte no campo, porque eu prefiro ter meus melhores jogadores à disposição para jogar do que para treinar. Eu forcei ao máximo o que eu podia nos 28 dias que eu tinha para fazer pré-temporada. Eu tentei tirar o máximo deles e agora, antes de começar essa rodada, eu estava tranquilo e feliz que nós teríamos 2 semanas, né? Aí me mandam a tabela da Copa do Brasil com o jogo quarta e quarta, né? Entre os jogos do Palmeiras, ainda com clássico no meio. E aí você continua sem tempo para treinar e vai ter que tentar corrigir na base da palavra, da amostra através do vídeo. Vamos tentar melhorar nesse sentido. Ô Rogério, dentro daquilo que a gente ouve de você, né, essa preocupação vem também das arquibancadas, né? O torcedor está super feliz com a evolução do time, com a ofensividade do São Paulo, mas preocupado com a maneira como o time também, da mesma maneira fácil que faz gols, leva também. Mas aí o torcedor fala assim, não, enquanto estiver fazendo mais do que tomando, tá tudo ótimo. Isso até que ponto para você traz uma tranquilidade, né? O seu ataque está sendo tão efetivo para essa temporada? Primeiro, treinadores nunca têm tranquilidade. Segundo, a gente nunca se entra num jogo sempre preocupado com o adversário, sempre tentando passar o máximo de informações. Mesmo com a confiança que você tem um grande time, quando se começa um jogo tudo pode acontecer. E as pessoas, muitos eu vejo que, se perder para o PSTC, se perder para o Vila Nova, se perder para enfim, os grandes times que jogam contra times de menor expressão. Eu lembro para você que a Venezuela eliminou o Brasil agora no Sub-17, Sub-20, Sub-20, né? Então assim, o futebol ele mudou muito nos últimos anos. Essa coisa do nome, ele não tem mais tanto significado assim. Tem o peso da camisa, existe, claro, a tradição, mas há bons jogadores em quase todas as equipes. São raras as equipes que têm jogadores que não têm. Tem jogadores aqui que têm condições de jogar no São Paulo. Então, existe a dificuldade, mesmo porque a pressão que você carrega consigo num jogo desse, ela é muito grande, né? Mas a gente tem que valorizar também os gols feitos, as jogadas criadas, 16 finalizações hoje nós, com 4 gols, um aproveitamento, né? Uma finalização a cada 4 se tornou gol. E muitos foram perdidos, né? Dentro da área nós finalizamos, né? De coisa boa, o Wellington nem voltando de lesão, eu me programei para colocar 20 minutos dele, tento me programar para que no próximo jogo eu possa pôr 45 minutos dele, para tentar fazer com que ele evolua. O Jusilei eu só não coloquei hoje porque eles colocaram mais um jogador rápido pelo lado do campo, eu ia colocar o Jusilei, mas o João vem de jogos consecutivos, então eu coloquei o Araruna para fazer a função, para poder dar uma cobertura e ajudar o Júnior um pouco, e deixar o Cueva descansado um pouco mais à frente para tentar criar jogadas, senão o Jusilei teria entrado. Então para o próximo jogo a gente vai começar a ver. Quem sabe se o Jusilei, no último jogo, jogou 20, 25 minutos de alta intensidade, depois caiu um pouquinho. Vamos começar a ver os jogadores que podem
no mínimo 45 que estão voltando de lesão, e eu ainda tenho uma vaga para inscrever um jogador até na sexta-feira. Nós vamos decidir dentro dos que eu tenho no elenco em que posição a gente mais precisa para inscrever esse jogador. Rogério, eu queria que você falasse duas coisas. Primeiro, esse é o padrão que do seu time de São Paulo, no que o time pode crescer como padrão de jogo mesmo, e depois queria que você falasse desse apoio do torcedor, desde ontem, né, apoiando o São Paulo. Foi fundamental desde a nossa chegada no aeroporto, no hotel, 16 mil, né? 15 mil e pouco, né? 15 mil, 16 mil, praticamente 99% de São Paulinos aqui. A gente fica contente. Eu conheci esse estádio quando eu tinha 12 anos de idade, quando eu era garoto. Meu pai me trouxe aqui uma vez para conhecer esse estádio numa viagem. E eu nunca tinha vindo jogar aqui no São Paulo. Veio fazer um amistoso há 3 anos atrás, se eu não me engano. 13, né? 3 para 4 anos atrás. E eu não pude vir naquela época, então foi a primeira vez que eu vim jogar aqui. E me senti em casa. Me senti super acolhido. Eu sou paranaense, então já o povo paranaense é um povo muito bacana. E a cidade de Londrina, assim, acolheu a gente muito bem, desde o hotel até a recepção, a receptividade de todos no aeroporto, hoje aqui no apoio de todos, mesmo nos momentos difíceis que nós tivemos no jogo, nos sentimos em casa. Foi o que eu falei para eles, hoje nós estamos jogando como se nós temos que, não conhecemos o gramado, mas temos que pensar que estamos jogando dentro da nossa casa pelo público que tem presente hoje. E o padrão? O padrão nosso é tentar continuar mantendo esse nível de ataque, de pressão, de jogada, de criação de jogadas e diminuir os gols sofridos. Apesar que foram poucas finalizações do PSTC, mas o que eu vou dizer para você, cara? Fica difícil de eu explicar qualquer coisa para você. Eu, assim, vejo a dedicação de todos eles, o empenho de todos eles dentro do campo. Algumas coisas são instintivas, né? O atleta tem que se sentir mais dentro do jogo, mais participativo. E outras coisas nós temos que corrigir fora do campo, temos que alertar, explicar. E é o que a gente tenta fazer, mas sempre mantendo um astral positivo, sempre destacando que sofreu bastante gols, realmente sofreu. Mas é o time que hoje acho que mais faz gols por jogo em média no Brasil. É uma filosofia de jogo, basta com que a gente tente diminuir, né, essas poucas oportunidades que o adversário teve e conseguiu concluir em gol. Dentro do seu esquema tático, não só pelo desempenho dele hoje, mas o Cícero, a gente pode dizer que é um homem-chave? Eu acho que o Cícero é um homem-chave em qualquer equipe. Foi no Fluminense no ano passado, em 2012, enquanto ele foi bem aproveitado. Ele é um jogador que com 32 anos, ali a experiência, sabe cadenciar jogo, sabe dar ritmo de jogo, bom jogo aéreo, finaliza bem de fora da área. Não pelos 3 gols de hoje, mas pelo nível de atuação dele nos jogos em que ele participou. Um jogador que a gente conseguiu sem custos de transferência e que agrega muito para o time. Um jogador que traz, ajuda os mais jovens. Quando entra um Araruna, por exemplo, ele sabe jogar como primeiro volante. Quando ele inicia o jogo com o João, ele pode jogar como segundo volante. Se eu precisar, ele me faz um segundo atacante. Então, talvez até pelo conhecimento, pelo relacionamento, pela amizade que nós temos ao longo do tempo, ele entenda o que eu quero dele no jogo. E hoje foi premiado, né? Com 3 gols, um jogador da posição dele fazer 3 gols. Só o goleiro que é mais difícil fazer 3 gols que um volante. Rogério, eu queria que você falasse sobre 2 pontos, por gentileza, sobre o Maicon, que saiu machucado, se te preocupa para domingo, e queria que você falasse também sobre esse lado humano do futebol. O PSTC estava super empolgado de enfrentar o São Paulo. Carlos Henrique, atacante que marcou um gol na noite de hoje, é São Paulino, vem de família São Paulina, estava super feliz de ter feito gol. Queria que você falasse sobre esses 2 pontos. O Maicon primeiro e depois sobre encarar uma equipe pequena como o PSTC. Primeiro, o PSTC, os resultados dele no campeonato, eu assisti os últimos 3 jogos do PSTC anteontem, até as 10 horas da noite no CT. Contra a Londrina, 3-0 que eles perderam, não mereciam. Jogaram marcando pressão e sofreram 2 gols de contra-ataque. Atlético Paranaense empatando lá em Curitiba. E também na derrota para o Paraná, aqui, que inclusive o Léo, nosso goleiro, que jogou nessa partida aqui. Mas o Paraná foi pressionado durante o jogo inteiro e conseguiu num escanteio fazer um gol de bola parada e vencer o jogo. Não aqui, em Cornélio Procópio. Então, assim, não reflete com os jogadores que eles têm, com o futebol apresentado, não reflete a posição que eles estão no campeonato. Mas eu entendo que quem está em casa ou quem comenta o jogo tende a dizer, não, imagina se o São Paulo perde para o PSTC. E por alguns momentos, né, poucos momentos, nós tivemos que o jogo apertado, quando sofremos 1-1, depois quando cedemos o 3-2,
Futebol, a diferença vem diminuindo a cada ano, principalmente quando você pega um clube formador que investe em categorias de base, pode escolher bons jogadores, tem custo barato. É difícil, porque a pressão vem toda para o outro lado, né? A obrigação de vencer é sempre tua, né? E o PSTC fez um bom jogo. Eu acho que eles cansaram um pouquinho e desorganizaram um pouquinho na parte final, onde a gente teve a chance de fazer o 5º gol várias vezes, né? Mas é um time bem treinado, bem definido. Gosto muito do... Eles jogam um sistema parecido com o nosso, né? Com 3 homens de meio campo. Um camisa 8 que joga muito bem, um centroavante muito bom, como você falou, que é São Paulino, é isso? Carlos Henrique. Muito bom jogador, protege muito bem a bola, aguenta muito bem o jogo. É um ótimo jogador. Eu tinha visto pelo vídeo, mas achei melhor ele pessoalmente do que pelo vídeo. Pode ter certeza disso. Então, é um time que joga com um jogador rápido pela esquerda. Tinha um meia que vinha jogando e saiu nesse último jogo para a entrada do jogador do Pimba, que foi contratado, né? Para jogar essa partida. Mas não mudou as características deles. Nós jogamos bem em cima do que a gente viu nos 3 jogos que eles atuaram. Vencemos, mas se podia ter sido melhor, podia, mas um time que faz 4 gols, o que você vai falar? Eu só posso agradecer aos meus jogadores pela dedicação, pela competência que eles tiveram no momento na frente do gol de fazer os gols que a gente precisava para a vitória. O Michael que ele não falou. O Michael teve uma torção, parece-me, no tornozelo. Não posso te dizer porque minha parte na medicina eu pulei na faculdade. Aliás, eu pulei a faculdade. Mas eu vi ele com gelo agora no tornozelo, parece inchado o tornozelo. Eu não acredito, assim, por experiência como atleta agora, não como médico. Não acredito que ele tenha condições de jogo para o fim de semana. E também não faço com que ele jogue sem estar 100% de condições numa fase classificatória de Campeonato Paulista, mesmo porque nós temos... É a posição que eu mais tenho jogadores, mais quero botar zagueiros para jogar. Então ele volta quando estiver bem, quando tiver 100%, ele tem a oportunidade de voltar a jogar. Nós temos jogo já na quarta-feira, Copa do Brasil, indefinido local, acho que ainda não... Amanhã, sorteio, né? Então nós temos que tentar recuperar ele para esse jogo e devemos usar um outro zagueiro para o jogo do final de semana do Campeonato Paulista contra o Santo André. Rogério, só um detalhe positivo que muita gente vem observando. Você sempre foi um jogador muito exigente. Comigo mesmo também. Com você mesmo, com os seus jogadores, nas pré-eleições, pedindo que o time fosse determinado, entrasse em campo, enfim. E hoje em dia a gente está te conhecendo como treinador, um treinador exigente também, mas muito carinhoso. A gente tem muita imagem de você sendo muito carinhoso com o Cueva, com os jogadores que você já atuou. Esse seu lado, não sei se é essa palavra, mas paizão. Como que você analisa isso? É uma coisa que você observa que é necessária? Estou muito jovem para ser pai desses meninos. Tem uns meninos meio velhos já para ser pai. Mas assim, quando eu subi de categoria de base no São Paulo pro profissional, eu fui muito bem recebido por muita gente. Raí, Zete, Cafu, Pintado, que hoje está aqui comigo trabalhando. Eu lembro, Adilson, enfim, tantos Palinha, tantos outros jogadores, né, que eram os jogadores consagrados. E o melhor jeito que você tem de adaptar um atleta que sobe de categoria de base, e o melhor jeito que você tem para conviver, primeiro, eu já tive a minha época que eu fui talvez o protagonista do jogo. Hoje eu não sou mais protagonista do jogo. Hoje o Cueva é protagonista do jogo, o Prata é protagonista do jogo. E eu acho que em cada época da vida você tem que saber se colocar no seu lugar, né? Então a minha função, treiná-los bem e mostrar todas as possibilidades, onde são os pontos, onde a gente pode entrar na equipe adversária, o que eles podem fazer no sentido de contra-ataque, enfim. Qual é o melhor jeito da gente jogar, o melhor sistema de jogo, essa é a minha obrigação, é o que eu tenho que fazer. Mas eu, graças a Deus, vivi muita coisa boa dentro do futebol. E hoje a parte para ser protagonista, as estrelas do espetáculo tem que ser eles. E eu fico muito feliz de ter vivido essas coisas boas no futebol. E talvez eu me contente assim, estou muito feliz da maneira como as coisas vêm sendo conduzidas, sem nenhuma discussão, briga. Eu acho que a gente tem que ser exigente, mas com educação, sempre com, né, fazer, cobrar, mas sempre, às vezes no treino um grito ou outro que acontece, mas é espontâneo, não é uma coisa... Mas eu tento tratá-los como eu gostaria que fosse tratado, sempre no mesmo nível, sempre olhando nos olhos, na mesma direção. Não me sinto melhor do que eles, me sinto parte de um grupo e que dependo única e exclusivamente deles para resolverem os jogos para mim.